Olá! Bora falar de um assunto que costuma dar um nó na cabeça de muita gente? Frações. Mas pode relaxar. A gente vai ver hoje que o bicho não é tão feio assim. Na verdade, pode ser até bem visual e bem mais simples do que parece. Pois é, né? Parece que é um consenso. Muita gente olha para uma fração e já sente aquele calafrio. Mas a boa notícia é que isso tem solução. E hoje a gente vai desmistificar esse medo de uma vez por todas. Uma borboleta? O que uma coisa tem a ver com a outra? Parece até meio louco, né? Mas acredite, essa é a chave. Segura essa informação aí, porque essa tal borboleta vai ser a nossa arma secreta para resolver o que costuma ser a parte mais chata das frações. Ok, então vamos lá. Antes de sair fazendo qualquer conta, a gente precisa dar um passo para trás. O que é uma fração, afinal? Qual é a ideia principal por trás dela? Imagina alguma coisa bem gostosa. Uma pizza, uma barra de chocolate, um bolo, tanto faz. Pensa na pizza, que vem inteira. Aí a gente divide em, 8 pedaços. Se alguém come um pedaço, comeu 1 de 8, ou seja, 1/8. Se pegou 3 quadradinhos de um chocolate com 10, comeu 3 de 10. A fração é simplesmente isso, um jeito de falar de um pedaço de algo maior. E toda fração tem essa carinha, né? Um número em cima, um traço e um número embaixo. O de baixo, o denominador, diz pra gente em quantos pedaços o todo foi dividido. Pensa que ele dá o nome da fração. Já o número de cima, o numerador, conta quantos desses pedaços a gente pegou. Moleza, né? Beleza, agora que a gente já sabe o que é uma fração, vamos começar a brincar com elas. E vamos começar pelo mais fácil, para aquecer. O que acontece quando a gente quer somar pedaços que são do mesmo tamanho? Voltando para a nossa pizza. Se ela está dividida em 8 pedaços e a gente pega 2 pedaços e depois pega mais 3, quantos pedaços a gente tem? 5, certo? Ou seja, 5/8. O número de baixo, o 8, continua o mesmo, porque o tamanho de cada fatia não mudou. A pizza continua sendo dividida em 8. Até aqui tudo lindo. Mas é agora que a confusão começa para muita gente. O que acontece se os pedaços que a gente quer somar têm tamanhos diferentes? Tipo, somar metade de um bolo com 1/3 de outro. Então, a primeira coisa que muita gente pensa é somar tudo. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Mas para e pensa um pouco. Metade mais metade. Se a gente somar desse jeito, dá 2/4, que é a mesma coisa que metade. Peraí. Como é que metade mais metade pode dar metade? Não faz o menor sentido. Metade mais metade dá um inteiro. Então, esse jeito de somar está completamente furado. E aí que entra a nossa estrela do dia. Lembra da borboleta? Chegou a hora dela. Existe um jeito visual super rápido para resolver isso sem ter que quebrar a cabeça com regras complicadas. É o famoso método da borboleta. Olha só como funciona. A gente desenha as asas da borboleta multiplicando na diagonal. Então, fazemos 2 vezes 7, que dá 14, depois a outra asa. 5 vezes 3, que dá 15. E para fazer o corpinho dela lá embaixo, a gente multiplica os dois denominadores. 5 vezes 7, 35. Agora é só juntar as peças. A gente soma os números lá de cima, 14 mais 15, 29. Esse é o nosso novo numerador. E o denominador, 35. E pronto, o resultado é 29/35. Tá resolvido. Um desenho e algumas continhas simples, sem estresse. E a melhor parte, para fazer conta de menos, a subtração, é a mesmíssima coisa. O desenho da borboleta é o mesmo, só que em vez de somar os resultados das asas, a gente subtrai. Simples assim. É ou não é genial? Ok, a parte mais difícil já foi. Com o método da borboleta, a soma e a subtração ficam bem mais fáceis. Agora, vamos dar uma olhada rápida na multiplicação e na divisão, que, acredite, são ainda mais simples. Multiplicar frações é a coisa mais direta que existe. É só seguir a linha reta. O de cima multiplica o de cima e o de baixo multiplica o de baixo. Fim de papo. Não tem truque, não tem segredo. Já na divisão, tem um macete. A gente mantém a primeira fração do jeito que ela tá, troca o sinal de dividir por um de multiplicar e inverte a segunda fração, vira ela de ponta cabeça. Aí pronto, virou uma conta de multiplicação, que a gente já sabe como fazer. Então, para a gente fechar, aqui está o resumo. Tem que somar ou subtrair frações com denominadores diferentes? Lembra do método da borboleta. É para multiplicar? É só ir reto. E para dividir, a gente multiplica pelo inverso. Com esses truques, não tem mais como errar.
Isso tudo faz a gente pensar, né? As frações pareciam esse bicho de 7 cabeças, mas um simples desenho de borboleta pode resolver o maior problema. Isso mostra que, às vezes, a matemática não é só sobre decorar regras. É sobre enxergar as coisas de um jeito diferente e encontrar padrões. Fica a pergunta no ar. Que outros segredos elegantes como esse a matemática não esconde por aí?